Esse é, sem dúvidas, o melhor teclado magnético de plástico que você vai encontrar. Para quem não me conhece, eu sou o Hyde e esse é o M-Chose Ace 68R. Hoje aqui no AliExpress o Ace 68E vai ter duas versões, sendo elas a versão original e a versão modificada. A versão modificada vai vir com o switch Hokage Magnetic Shaft, que vai ter essa partezinha vermelha em cima. Ele vai ter um desempenho inferior, uma qualidade inferior e uma estabilidade inferior, porém ele vai custar mais barato. Já na versão original ele vai vir com o switch Kaio Gold, que vai ser esse daqui. Basicamente ele vai custar mais caro, mas ele vai entregar um desempenho, uma estabilidade e uma construção melhor. Além dessas duas diferenças, ele vai ter cores diferentes, que não vai mudar nada de um para o outro, contando que você pegue o mesmo switch. O seu valor vai sair por R$ 353 na sua versão original, mas aqui no meu grupo de promoções eu já cheguei a enviar ele por R$ 411 já com impostos inclusos. E além disso, vai ter várias outras promoções aqui no grupo. Por exemplo, duas light bars por R$ 30 cada, Deluxe M500 por R$ 58, além de que vai ter vários outros lançamentos, como o Mercury 68 e também o Shine 60, que é outro lançamento só que da Ako. E às vezes até chega a aparecer aqui teclados muito baratos, como o X68HE por R$ 186. Caso você esteja interessado no grupo, é o primeiro link da descrição, ou também no comentário fixado. Aprofundando um pouco mais sobre as especificações desse teclado, ele vai vir aqui com o switch Kaio Gold, vai ter duas cores que vai ser essa rosa e essa branca. A rosa vai vir com a barra de RGB rosa, o rapid trigger dele vai ter 0.01mm, ele vai ter 8K de poly rate, 128K de scan rate, vai ter tecnologias como RS, SOCD, DKS, MT, TGL entre outros. Sua conexão vai ter apenas por cabo e o seu RGB vai ser virado para o norte. Na caixa do teclado vieram algumas outras coisas, sendo elas dois switches extras, um removedor de switches e keycaps, um cabo com 1,80 m de comprimento, essa capa anti-poeira e esse papel, que pelo que eu entendi é a garantia dele. Agora aqui falando sobre design e construção desse teclado, ele vai ser completamente feito em plástico e é um plástico que é agradável e notavelmente melhor do que o do Hero 68, Nano 68, Ace 68 e vários outros teclados que tem na faixa de preço. Aqui atrás ele vai ter esses 4 pezinhos emborrachados e também vai ter esses 2 pezinhos de altura aqui com 2 níveis. Aqui no meio ele vai ter essa partezinha em metal com o logo da M-Chose e algumas coisas escritas em chinês. Aqui na frente ele vai ter essa parte escrita I68E. Aqui na parte de cima a barra de RGB azul, que não vai ser tão para fora, mas vai ter uma claridade muito boa. Esse conector tipo C, e como vocês podem ver aqui na câmera, ele vai ser completamente low profile. E aqui do lado vocês podem ver que ele vai ter uma leve inclinação. As keycaps desse teclado vão ser em PBT, double shot e elas vão passar assim uma qualidade boa. Pelo que eu senti aqui ao toque, ela é acima da média. Aqui na parte de trás ela não vai ser tão espessa, mas pelo que ela entrega na hora de toque é realmente muito boa. E essas teclas vão ser no perfil Cherry. O switch que veio nessa versão vai ser o Kali Gold. Aqui na frente ele vai ter essa partezinha que era para ser um difusor de RGB. Aqui na parte de trás vai ter escrito Kaio Gold e ele vai ser aqui, roxo com esse azul. Seus pontos positivos são a estabilidade, o desempenho e a sonoridade. A sua estabilidade é boa, não senti nenhum problema enquanto jogava e o desempenho é ótimo. Não senti também nenhum problema. Mas infelizmente esse teclado vai ser no perfil low profile, então o som dele vai ser um pouco mais elevado, já que ele não vai ter essa partezinha aqui que temos em alguns outros teclados. Por exemplo aqui, que temos uma pequena partezinha aqui que esconde esses switches e abafa o som. Aqui nós não vamos ter essa parte, então o som vai ser mais elevado e vai se dispersar mais. E infelizmente isso vai causar mais sujeira no teclado. Falando agora sobre os estabilizadores desse teclado, como vocês podem ver aqui mais de perto, ele vai ter um estabilizador pouco lobado. O som dele vai ser consideravelmente bom, vai servir bem, vai ser um som que não vai te atrapalhar em nada e pode ser agradável, dependendo do seu gosto.
E agora, finalizando sobre a parte do switch, vou ter duas coisas para dizer. Primeiramente, que o switch é muito fácil de tirar, que é um ponto bem positivo, porque alguns teclados eles são bem difíceis de tirar essa partezinha aqui, mas eu achei bem fácil. E outra coisa é que o seu RGB vai ser virado para o norte. Então, se você for comprar keycaps novas, lembre-se de comprar keycaps assim para cima, porque se você comprar algumas keycaps que tem escrito aqui, o RGB vai ficar bem fraco. Agora aqui eu vou ensinar vocês a como entrar no software. A primeira coisa que você deve fazer ao entrar aqui é escolher uma dessas duas opções. Eu vou escolher o web porque não vai precisar baixar nada no meu computador. Aí você espera carregar aqui e clica Enter MHub. Aí você pode clicar aqui Add no Device, clica no seu Conectar. Aí você clica aqui nesse planeta Terra aqui, clica na língua que você quer, eu vou deixar em inglês. Clica aqui, ou então você pode usar aqui o Google Tradutor. Aí aqui na primeira página você vai ter os RGBs, né? Tem a velocidade, o brilho, aqui vamos ter as opções, são várias, você pode customizar se não encontrar uma que você quer. E aqui escolher a cor que você quer. Aí aqui vamos ter a parte da Lightbox, que vai ser a barra de RGB. E vamos ter essas 5 opções aqui. Aí você também vai ter as mesmas opções da outra. Você pode escolher teclas individualmente quando você estiver fazendo a parte dessa backlight. A primeira coisa que você deve fazer logo após sair da parte do RGB é vir aqui em Order, clicar aqui, ver se tem alguma versão do firmware. Se tiver, você clica aqui, confirma, aí ele vai tirar você do software, aí você vai ter que conectar o teclado de novo, só que vai estar lá escrito Upgrade. Aí você clica para upgradear, entra, conecta e pronto, acabou. Já vai ter baixado a última versão do firmware. Aí você pode vir aqui em Performance, você deixa aqui em 8K para garantir que você vai ter um melhor desempenho. Você pode ativar aqui o Berserk Mode 2.0, ativa para 0.05, ambas as versões, quer dizer, ambas as opções. Você pode vir agora em Trigger. Em Trigger você pode colocar aqui em Individual Settings, você coloca o que você quer, botar WSD Shift e Ctrl. Aí quando terminar disso aqui, você coloca aqui 0.05 para já deixar ativo. Você pode colocar aqui para poder mexer uma enquanto não mexe a outra. Depois daqui você pode ativar a Dead Zone se você quiser, que eu já expliquei em outros vídeos como é que funciona. Você também pode vir aqui em calibrar. Aí você vai clicar em cada uma das teclas até ficarem todas azuis como tá aqui. Aí depois disso aí você também pode vir aqui, ó. Tem uma coisa muito importante aqui, muito importante mesmo, que eu espero que vocês não esqueçam disso, porque foi uma burrice minha que eu cometi, né? Eu achei que não estava funcionando 0.05, eu já ia quase contatar a marca, só que aí eu lembrei que para ativar o 0.05 no clique, você tem que botar aqui essa parte aqui. Então você deixa aqui em 0.10, que vai ser basicamente o 0.05, não tem, só tá um nome diferente, mas na hora que você clica na tecla, só de você mexer na tecla você vai ver que ela ativa, de tão sensível que fica. Então você pode deixar aqui numa média que você quiser. Eu vou deixar em 0.10 mesmo. Aí você pode vir aqui em Key Remapping, que vai ser o mapeamento de teclas. Esse aqui eu vou deixar como vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Aqui em Advanced Key nós vamos ter as tecnologias. Vamos dizer assim, para quem é ruim no jogo, né? Você pode usar o SLCD, que é o Snap Tap. Você vai clicar aqui na primeira, clica no A e no D. Aí você clica salvar e pronto, já vai estar funcionando. Aí vai ser o mesmo padrão para todas as outras. Aí é só você ir testando e criar os seus. Logo após isso você pode vir aqui em Others. Aí aqui do lado esquerdo nós vamos ter essa parte aqui que temos como mudar o nome do software, do nome do seu profile, que é o perfil, e exportar. Exportando você pode criar uma configuração e enviar para um amigo. E após enviar para um amigo você clica aqui em importar. Importar basicamente ele vai poder pegar aquela que você enviou para ele e colocar nesse daqui. Aí vai ter mais um perfil para ele usar o seu.
Aqui você pode criar mais um perfil, você pode criar quando você quiser, escolher o nome, pronto, acabou. Basicamente o software é só isso. Agora aqui no final do vídeo, fazendo as considerações finais e um pequeno resumo sobre o que a gente viu nesse vídeo. Basicamente ele vai possuir sim um Rapid Trigger de 0.005 mm, ele vai possuir SnapTap e várias outras tecnologias que tem nos teclados. Ele vai ter também um layout em 65%, então ele vai ter as setinhas, o que é uma coisa muito boa para quem joga. Ele também vai ter switches que são muito bons, a estabilidade dele é muito boa, você pode apertar aqui e mexer bastante, ela não vai desativar a tecla mesmo você colocando no 0.05 mm. E eu também gostei bastante da sonoridade dele. Infelizmente, por ser um teclado aberto, como vocês sabem aqui, com low profile, o som dele vai ser um pouco alto, mesmo sendo um switch que tem um som bom. Na sua construção, eu diria que é um 10, é incrivelmente boa essa construção desse teclado, muito bem feito, tem uma sensação muito boa de toque. Quando você pega aqui, chega a encostar nele, você sente que é algo de qualidade. Você pega no teclado, você vê que ele é pesado, ele é muito bem feito, muito bem construído e eu gostei bastante disso. Falando sobre os acessórios dele, como vocês viram ali, ele veio o cabo, o removedor de switches e keycaps e 2 switches extras. Na sua conectividade ele vai ser Wired, então ele só vai ser com cabo. E no seu software ele vai ter na web e no WebDriver que você pode baixar. O seu preço médio vai ser entre R$400 a 430, 440. Em média R$420. Agora a pergunta principal: eu recomendo esse teclado? Eu recomendo bastante ele, muito bom. Pelo preço não tem nada melhor. É incrivelmente bom, muito bem construído, muito bem... Tudo nele é bom, incrivelmente como tudo nele é bom. Até a barra de RGB dele é incrivelmente forte. É muito melhor do que a do Nano 68 e vai ser melhor do que do Hero 68 também. Esse teclado basicamente cumpre tudo o que promete. Ele diz que é bom e realmente prova isso, que ele é muito bom. Caso você queira ver esse teclado, eu vou deixar o link aí da descrição. E se você quiser encontrar ele no melhor valor, você pode entrar no grupo do Telegram. Lá eu vou conseguir enviar para você por volta desse valor que eu falei anteriormente. Bom galera, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, pode comentar aí que irei te responder. Se não quiser contatar aqui pelo YouTube, você pode entrar lá no grupo do Telegram que irei te responder com a melhor eficiência. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar aí nos comentários que eu irei tentar trazer o mais cedo possível. Obrigado por assistir até aqui e valeu!